Firmino Mandioca. Então, nós sabemos detalhe por detalhe o motivo da desistência do Jader. A cidade pouco sabe. Boa noite a todos. TV Quarto Poder entrando na rede hoje com a presença do Ivaí Lopes Barroso, presidente do Sindicato dos Bancários, liderança do Partido dos Trabalhadores em Cornélio. E a pauta hoje é racismo estrutural, Ivaí. Boa noite, Amâncio. Boa noite ao pessoal que está aí do outro lado, nos ouvindo e vendo. Para a gente falar um pouco sobre racismo estrutural, né? Pauta muito importante, Amâncio, que a gente tem que trabalhar isso na sociedade para poder desmistificar muita coisa, né? E esclarecer para a população e aqueles que estão aí nos acompanhando a estrutura do racismo, né? A estrutura que o racismo criou para deixar os negros, né? Entre eles os pretos e afrodescendentes, no papel da subalternidade. Para quem está acompanhando, Ivaí, uma definição numa linguagem mais acessível, porque todo mundo que lê um pouco ouve falar em racismo estrutural, mas a maioria provavelmente não sabe do que seja a definição correta e ao mesmo tempo mais simples do que seja racismo estrutural. O racismo, a gente fala sobre... A gente define racismo estrutural quando as estruturas do Estado ela está justamente montada e acertada, né, para desenvolver a tecnologia do racismo, né? A exclusão, discriminação, dizer que o negro é tudo de ruim, né? Dizer que o negro são pessoas menos qualificadas, né? Então é assim que a gente define o racismo estrutural, vendo por uma questão econômica, no campo econômico, né, com as questões subjetivas, né, e tudo aquilo que o racismo cria para trazer o negro para aquele papel que a gente sabe que é o papel de subalterno. Histórico, né? Desde a escravidão, nós temos essa questão praticamente oficializada no país, né? Na época da escravidão, inclusive, esse era um procedimento legalizado por eles, né? Não era crime isso, né? Era. E veja só, isso já começou lá atrás, né? Atrás, na história. Se a gente for falar em economia, Amâncio, acumulação primitiva de capital, você sabe que a gente não pode falar de riqueza sem passar pelas colônias, né? Então isso veio desde lá de trás, quando os negros foram capturados, trazidos para cá, para as Américas, né? Eles foram trazidos e o racismo, que é uma tecnologia, já dizendo que o negro é tudo ruim, são seres bestiais, é a infância da humanidade, mesmo eles sabendo, né? Mesmo a Europa sabendo que a contribuição dos negros para o desenvolvimento tecnológico, né, universal do mundo, porque nós sabemos que o Egito é na África, né? O Egito é na África. Sim. E daí, mas se você falar para um aluno de escola, ele pensa, né? Porque o negro é sempre visto naquele papel específico. Então, quando a Europa começa a escavucar lá o continente africano, porque nós sabemos que a origem do homem, do Homo sapiens sapiens, o fóssil do hominídeo mais antigo, nasceu na região do Congo. Foi encontrado na região do Congo. A gente podia fazer um paralelo, Ivaí, entre racismo estrutural, poderíamos falar de um preconceito estrutural contra o pobre, independente da cor também, porque quando você fala que essa sociedade branca e racista considera o negro, por exemplo, de uma classe inferior, essa mesma sociedade também considera o pobre vagabundo, que as dificuldades que o pobre tem é por preguiça, por má vontade, por vagabundagem. Então tem também aí um preconceito estrutural que acompanha, né? Porque quando se fala em racismo, a primeira coisa que vem à nossa mente, Amâncio, é uma violência direta contra o negro, contra o cigano, contra o judeu, né?
Isso que a gente pensa logo de cara, uma violência direta. Mas o que o racismo estrutural ele nos diz é que, bom, quando paga-se menos, não deixa as pessoas entrar no lugar, no hotel negro, né, principalmente, aí a gente pensa logo, né, nessa violência. Né? Mas o que o racismo estrutural diz pra gente é que o racismo, ele não é anormal, ou uma patologia social, ou até mesmo por aqueles que se dizem doentes, né? Uma patologia mesmo da pessoa, tal, uma doença psicossomática até. Mas o que a gente diz que não é isso, que o racismo ele é normal, ele é uma tecnologia de racionalidade. Você veja, no neoliberalismo ele tem os tentáculos dele, que é um braço do capitalismo, influencia na superestrutura, na infraestrutura, de forma racional. E o racismo também é assim. É só você ver, mas quando você vê aí a legislação nossa, tipificada do jeito que é, né? Que muitas pessoas não têm acesso a ela, não sabem dos seus direitos. O Código Tributário, por exemplo, da forma que ele está tipificado dentro da nossa sociedade, normatizado, né? Trabalhado. Veja bem, aqueles que reclamam mais do imposto é o que ganha mais, né? Sempre estão reclamando. Agora veja, o imposto incide sobre o consumo, não é? Quando a mulher está ali comendo ali o macarrão, ela está pagando imposto. O pacote de feijão, ela está pagando imposto. Isso daí, para quem ganha menos, é o botijão de gás. Para quem ganha menos, aí isso, quem ganha menos tem certas privações, não tem? Certas privações, você vai morar em lugar ruim, na periferia, ali pode estar submetido ou a todo momento ali com essa privação você está num ambiente que gera violência, né? E por aí vai. Então as pautas das mulheres e mesmo as mulheres, as pautas não avançam, né? Por conta disso, ganhar menos, não tem condições de ir para a faculdade, para a escola, manter o filho na escola e tudo mais. E isso gera uma exclusão tremenda por conta dessa tecnologia do racismo. Que faz com que, quando você fala do imposto, a injustiça evidente é que se o rico comprar um pacote de arroz, ele tem ali uma quantidade de imposto embutido, mas ele é rico. Não faz muito peso no bolso dele, né? O pobre fica privado de comprar outras coisas. Paga a mesma quantidade de imposto tendo uma renda muito menor ou às vezes sem ter renda, né? Então veja, o racismo ele tem essa tecnologia no campo econômico. Estou falando no campo econômico, né? Então na subjetividade, aí quando você chega que a gente só fala do negro, das questões do negro em específico, quando a gente fala em cultura, você não sobe no morro, você não vai na periferia levar cultura, porque assim, vamos levar a cultura lá no morro, o que é que você vai levar? Funk, samba, tudo mais, né? Mas a definição de homem inteligente é um homem branco, né? Porque o negro, quando você separa, assim, o negro, você só pensa, né? Vamos dar um exemplo simples. Quando eu mando você fechar os olhos e você pensar no continente africano, o que é que vem na sua mente? O negro. E vá falando mais outras coisas aí. Assim, palavras soltas. Fome. Fome tem imagens muito fortes, né, de crianças negras, praticamente pele e osso por falta de alimentação. Violência. Doenças, né? Doenças. É isso que... Mas o continente africano tem 54 países, né? Suas línguas, dialetos, sua cultura. Então, o negro que foi trazido para cá, para o Brasil, né? Para as Américas, não era pegava qualquer um lá e trazia, né? Para as colônias que eles vinham para cá, eles pegavam os negros que sabiam cavucar até achar o ouro.
onde estava o veio do ouro, do ferro, porque já tinha tecnologia do ferro, né? E que vinham nos porões dos navios em condições imundas, subhumanas. Com fezes, com roupa, chegavam aqui, eles davam o nome que queria, batizavam, talvez nem aquela religião, né? E fazia pior, passava por um portal lá em Goré, o portal de Goré lá em Senegal, e o cara que estava escravizando falava assim, ó, passar daí, olha que coisa terrível. O cara ia lá no território dele, tirava tudo que ele tinha, roubava o diamante, fazia tudo, né? E daí ainda fazia o cara passar por esse portal e dizia assim, daqui pra frente, quando você passar por esse portal, você vai esquecer todo o seu passado. O Pelourinho na Bahia tem relação com o local de chegada de escravos. Eu sei que tem um porto no Rio de Janeiro, que é famoso, que chegavam muitos. Mas também chegavam por Salvador? Eles chegavam lá pelo Santa Cruz de Cabral, né? Lá por litoral da Bahia. Por sul da Bahia. Chegavam por lá. Por onde a rota era por ali. Depois chegou lá por cima por Recife, com o planteio da cana, né? Então eles vieram todos por ali. E aí você veja, o pai do empirismo inglês, você veja como o racismo estrutural é chamado John Locke, onde tudo a gente deve muito a esse cara aí, né? Porque automação, tecnologia, tudo mais. Ele dizia que o negro era a infância da humanidade. Era seres bestiais, com 3 peitos, tudo mais. Porque era necessário atacar a humanidade do negro para poder escravizá-lo. E daí, e justificar também o racismo, né? O racismo criou isso. Aí, quando você vai estudar o John Locke, ele era acionista de uma empresa de tráfico de escravos, né? Que vinham para cá, para as Américas, e os caras ganhavam dinheiro. Agora eles vieram para cá, tomaram porrada, apanharam pra caramba. Certo que teve as revoltas, e não foi assim pacífico não, sabe? Os caras matavam, botavam veneno na comida. É revolta mesmo, né? Aqui, os brancos, os senhores, dono de terra, senhores de engenho, esses que usavam a mão de obra escrava. A gente podia traçar um paralelo e os descendentes daqueles senhores de engenho são os mesmos que oprimem até hoje. Eles continuam achando que a escravidão, mesmo que de uma maneira mascarada, pensando muitas vezes e não dizendo, mas é isso que a gente vê hoje, quando nós temos uma elite econômica poderosa e rica, que não se interessa pelos mais pobres, e aí a gente vê nas favelas uma maioria de negros, nas prisões uma maioria de negros, e nas universidades e nos melhores empregos uma quantidade bem menor. Esse é um retrato que vem desde o descobrimento, né? Por mais que tenha melhorado, é isso, né? Porque que eu veja bem, o pior pra gente não foi o pior pra gente foi o 14 de maio, né? O 13 de maio, por isso que o movimento negro hoje não se comemora muito, é uma data lembrada, mas o 13 de maio é quando nós ficamos, porque aqui era a maioria escravo, né? A maioria escravo. Apesar de que veio, depois que veio os imigrantes, vieram para cá, os italianos, né? E vieram para cá com terra, com semente para plantar, com hotel, lugar para ficar, com equipamento, insumos, né? E o negro, ele saiu das fazendas das senzalas, liberto, e ficou por lá, pela capital, por Rio de Janeiro. Mas aí tem uma diferença interessante, sabe? Eu li um pouco, isso há meses, com relação à imigração italiana. Eu não sabia, por exemplo, que a Itália era uma série de... como se fossem estados separados até 1860 ou 70. Quando eles unificaram a Itália, eu achei que a Itália era bem mais antiga, mas era uma série de nações meio que independentes. E aí a pobreza tomou conta da Itália, e a vinda desses italianos para o Brasil foi negociada governo a governo,
mas era o que tinha de mais fragilizado na Itália. Eram os analfabetos italianos, aqueles que não tinham, que não era mão de obra qualificada, eles mandaram para cá o que não tinha utilidade para eles. Mas se você verificar, por exemplo, o estabelecimento deles no Brasil, o fato de serem brancos, foram bem mais aceitos na sociedade brasileira do que a mão de obra escrava, né? Eles também vieram numa situação de que não servia para eles, né? Vieram para cá, mas hoje eles não sofrem o preconceito que o negro sofre, né? É porque acumulou-se capital, né? Acumulou-se poder. Tem um acúmulo muito grande de poder, onde tem dinheiro, tem terra, né? Por exemplo, tinha a lei das terras que o negro não poderia adquirir terra, né? E diversas leis foram criadas justamente porque que comandava, porque que estava aqui o rei, né? E aí que eu descobri um apelido quando dizem que italiano é comedor de polenta, é que na Itália, esses que vieram para cá, eles só se alimentavam com polenta, e quando chegaram no Brasil, eles faziam polenta escondido porque eles tinham vergonha de comer só polenta. Então essa história de italiano comedor de polenta vem daí, sabe? O baiano comer sardinha, né? Lá perto do mar de Salvador comer sardinha. Curiosa, né? Lá na Bahia chama 3 por dia, né? Que o cara tá passando uma coisa vergonhosa igual você está falando daí. Mas sim, retomando, Amâncio, quem tocava a máquina pública eram os negros, nas gráficas, no serviço pesado, né? Após a libertação, antes dos imigrantes virem para cá, eram os negros. Então tinha os descendentes, os italianos, os europeus, os japoneses também que vieram para cá, eles não sabiam nem ler nem escrever. Então os jornais da época, das gráficas, né? Tanto que o Machado de Assis, embranqueceram muito Machado de Assis para dar um aspecto de homem branco inteligente, mas eles estudavam nas gráficas, né? Naquele Brasil do Império lá. E daí, né, quem fazia as contas eram os negros islâmicos que vinham de lá para cá, né? Com conhecimento. Então eles que tocavam a máquina pública aqui no Brasil. E daí, com esse poder dos fazendeiros, aí depois veio deputado, né? Brasil Império, Brasil Colônia, Brasil Império. Aí veio vindo, os caras com terra, planta, vende, e o negro não tem nada, né? Então esse círculo, né, de exclusão permaneceu por conta da legislação que foi criada. Já no início do século passado, quando veio o futebol para o Brasil, eu acho que o primeiro grande craque chamava-se Friedreich. É um cara que, segundo historiadores, teria feito, numa época que o futebol ainda era amador, mais gols do que o Pelé. Tem alguns historiadores que dizem isso, e ele alisou o cabelo e passava um tipo de maquiagem porque o negro não aceitavam nos times jogando futebol, porque chegou aqui através dos ingleses e os negros não podiam participar daquilo, eram clubes de ingleses mesmo que jogavam. O Vasco da Gama do Rio me parece que foi o primeiro time a aceitar negro jogando, e na verdade, se a gente verificar, e vai para os esportes, um talento absurdo dos negros, né? Basta tu verificar futebol, basquete, atletismo, a condição atlética dá a impressão até de ser diferente, eu não sei por qual motivo, mas de vez em quando eu vejo jogos do basquete americano. Aqui no Brasil, o jogador de basquete grande é lento. O jogador negro e muito alto no basquete americano, ele consegue ser ágil, né? Fazem umas cestas lá que eles pulam, uma impulsão que dá a impressão que dobra no ar para. Aí você vai para a música, por exemplo, para a cultura. Olha a imensidão de talentos negros que nós temos, por exemplo, na música brasileira, né? Mas veja bem, Amâncio, você já viu quantos, fazendo uma comparação, um paralelo, você já viu quantos juízes negros em proporção muito poucos, de futebol? Poucos, né? Goleiros. Até porque tem Barbosinha, grande Barbosinha que foi de Corinthians. Barbosa do Vasco. E aí tem um caso específico de racismo.
Copa de 50, o Brasil perdeu aqui para o Uruguai. Foi construir o Maracanã para fazer a Copa. Aliás, o Maracanã foi inaugurado na Copa mesmo, em cima da Copa. E o Barbosa tomou o segundo gol, que dizem que foi uma bola defensável. Ele era negro e goleiro do Vasco. Era um dos negros do Vasco da Gama. A partir desse episódio, eles criaram a lenda de que goleiro negro é frangueiro e vacila na hora decisiva. Mas não é isso. Isso daí eles reforçaram esse imaginário para com o negro. Por quê? Porque as posições de poder e de confiança não são dadas aos negros. Você vê negro gerente aqui nos bancos? Você não vê. Você vê juiz de futebol, porque o juiz, ele exprime, você tem que ter confiança e o cara tem que ser sério. O jogador tem que confiar para poder, né? Para poder dizer assim, pô, é o juiz que está falando. É o goleiro que é a posição mais de segurança, né? Você tem que ter segurança. E com o negro não se tem segurança. Não se tem confiança para com o negro. É isso que é o racismo. Essa tecnologia, que a gente chama de tecnologia, que o racismo vem criando ao longo da história, é justamente por isso, para deixar o outro lá no papel de subalternidade. Mas tem umas coisas que são mais violentas, até hoje menos. Quer dizer, hoje menos não, o discurso racista do presidente da República estimulou as pessoas, os racistas, a se exporem mais. Eles já eram, mas quando um racista vira presidente da República, automaticamente os racistas se sentem meio que autorizados a manifestar, até de público, essas questões raciais. Agora, eu fui em Três Pontas, ao lado de Varginha, conheci a história do Milton Nascimento, né? Ficava pertinho, falei, eu vou lá, vou conhecer a casa, vou conhecer tudo e conversar com as pessoas lá. Tive a felicidade de ir na casa dele conversar com uma das irmãs adotivas, na casa que ele morou lá. A 100 metros da casa dele, a família do Wagner Tiso, na mesma rua em Três Pontas. Falei com o senhor que tinha comprado a casa da família do Wagner Tiso. E fui na igreja, que tem o clube famoso que proibia o Milton Nascimento de entrar nos bailes por ser negro. Isso aí nós estamos falando de 1957 ou 58. A proibição era explícita. Não era uma coisa dissimulada. Negro simplesmente não podia entrar. Era Três Pontas dos fazendeiros, dos cafeicultores e tal. E a curiosidade, e aí é bom a gente até pontuar, é que o pai adotivo do Milton Nascimento era branco, gerente de uma rádio em Três Pontas. E quando ficou sabendo desse... Primeiro que é uma raridade, né? O cara adotou um filho negro que era filho da empregada doméstica que trabalhava na casa deles, né? Ele botava um revólver na cinta e ia na porta do clube para forçar a barra para o Milton Nascimento entrar. E o Milton Nascimento, veja como o racismo pode ser violento, né? Já músico, com 15, 16 anos, ele ficava em cima de um banco do lado da igreja, em frente ao clube, ouvindo a banda tocar, que estava tocando nos bailinhos, e o Wagner Tiso, que já era amigo e branco, entrava dentro do baile e saía para dizer para o Milton Nascimento a posição dos músicos no palco. O cara ficava fora do clube, proibido de entrar, ouvindo a banda tocar, né? Ele virou um dos maiores artistas do mundo, mas vítima de um racismo assim absurdo, né? Você ter ideia é o que uma das coisas que, porque assim você vê as pessoas, é por isso que hoje o movimento negro, as terminologias, né, as narrativas do movimento negro, ela vem se aperfeiçoando a tal ponto que tem pessoas até críticas do racismo recreativo, né, que você começa aquelas piadas com negro e tudo mais, fala que negro é isso e todo mundo fica achando que é mimimi. Mas todas essas narrativas, todas essas observações, ela nos diz o seguinte: você não pode reforçar que o negro é comedor de coração, dos três peitos quando vinha lá, que o negro é fedorento, que o negro é sujo, não é? Porque assim, se você for falar a questão da raça, a raça biologicamente não existe, né? Porque se você cortar, sai sangue.
Você se lembra lá do Opaió, né? Que o Lázaro Ramos fala, se não cortar sai sangue, boca. Se você não fede do mesmo jeito, boca e tal. É uma crítica que ele faz ali, né? Então é a mesma coisa. Só muda a cor. Só muda a cor. E o Mandela fala assim, pela cor, ninguém nasce odiando ninguém pela cor. Né? E o Mandela... Se aprendeu a odiar, você também pode aprender a amar. O Mandela, numa África do Sul branca, extremamente racista, foi um grande exemplo aí da possibilidade de luta, né? E o que a gente vê hoje, e que surpreende, queria que você abordasse isso pelo fato de ser do movimento negro. Eu não me contraponho quando entro nas redes sociais, mas eu faço algumas postagens e todo mundo sabe da minha posição, diante bolsonarista convicto mesmo. Me aparecem alguns negros, e aí a crítica não é direta, porque talvez falte um pouco de conhecimento, mas o que é que condicionou uma parte da população negra, que não é a maioria, mas o que é que condicionou esse pessoal a ficar do lado do feitor? Sabe, ao invés de defender a pauta, as conquistas, o negro nas universidades, o negro como vendedor do comércio, que se você for no comércio de Cornélio também, para dar uma olhada de quantos vendedores são negros, você vai verificar uma quantidade muito pequena. O que é que condicionou esse pessoal a aceitar isso? É um imaginário que foi construído, né? É isso que a gente está abordando aqui agora. Ele desde criancinha, ele não se vê representado em lugar nenhum. Ele não vê o médico, ele não é atendido pelo médico negro, a professora dele não é negra, né? O psicólogo não é negro, o cara que está lá da escolinha de futebol é um técnico branco. Que a maioria dos técnicos são brancos, né? A grande maioria. Então aí ele cria com esse imaginário onde o negro é tudo de ruim, é inferior. Então ele vai crescendo com aquilo, vai assistir o desenho, o personagem é branco. Então ele vai Amâncio, com aquilo, ele vai crescer e não querer se assumir como negro. Essa é a grande questão. Ele não quer se assumir como negro, porque se ele se assume, ele não consegue se assumir como negro porque ele está inserido em uma sociedade com o imaginário, o pensamento hegemônico, branco, heteronormativo, e que vem de uma sociedade punitiva, que vem do chicote desde lá do feitor, e vai se perpetuando, do barão. Né? Deixa eu dar um exemplo dessa resistência em se assumir como negro. Registro de candidaturas na última eleição aqui em Cornélio de vereador no nosso partido. Nosso partido, a metade era de afrodescendentes. E tem o valor lá do fundo eleitoral para negros e mulheres. O que eu vi de afrodescendente no nosso partido se declarando como branco ou como pardo. Sabe, depois falou, pô, cadê nós fomos lá dar uma olhada no registro, o cara não se assume. Ele não assume a cor, sabe? É porque ele já adquiriu a consciência de que ser negro é ruim na sociedade, né? Ele não vai ter oportunidade como não tem mesmo. Então, na Bahia tinha disso. Eu me lembro que eu fui no museu em São Paulo, né? O grande museu que tem lá, Museu Afro, de São Paulo, grandioso, né? Muita coisa, até navio lá dentro, muito bom. No dia que você tiver a oportunidade, você dá uma chegada lá. E tinha uma excursão de uns alunos, né? Na escola, lá, Márcio. E todo mundo, e tinha um monitor do próprio museu acompanhando a turma, explicando sobre o que tinha no museu, né? Estátua em maio alambique e tal, desde o engenho até. E tinha uma foto lá e os barões estavam lá e tinha os negros e as crianças negras, elas estavam lá bem vestidas e eles pousaram para tirar uma foto, né?
pousaram. Aí ele falou da história e perguntou para os alunos, a maioria negros, acho que era uma escola pública, né? Estava lá. E também tinha brancos também. Mas ele perguntou o que era que eles achavam daquela foto, o que era que estava errado naquela foto. Se eles observavam alguma coisa naquela foto. E ele perguntou 3 vezes e eu fiquei lá do fundo, porque eu estava também no museu, eu acompanhei ele falando também, né? Aí eu olhei e falei assim, lá ninguém falou, esperei todo mundo falar, e quando eu vi lá, e tava lá, os negros tudo descalço, né? Aí eu falei, ó, a diferença que tem aí é que os negros estão com os pés descalços. Ele falou, justamente porque o negro que ganhava uma sandália, né, era tido como um negro diferenciado, né? Só porque ele ganhou a sandália. Então, apanhava menos, né? Era menos excluído, porque ele tinha um barão rico, né? O dono do engenho lá era rico. Então ele colocava, tinha negros que colocavam a sandália aqui. E eu já vi negros andando com sandália aqui. Isso criou-se um costume para dizer, não, eu sou um negro diferenciado. É como tem muitos negros aí hoje que não se assume, não sabe o papel, não sabe a história dele. Porque chegou um ponto que os negros aqui do Brasil, ele não sabe do passado dele, antepassado, se foi rei, rainha, se teve lá. Eu não sei se está em vigor, mas foi aprovada uma lei que as escolas, eu não sei bem o teor da lei, mas havia uma necessidade ou uma imposição de que a cultura afro ou a história afro fizesse parte do currículo aí ainda tem a lei 10.069. Ela obriga as instituições de ensino a ensinar a cultura afro brasileira e a cultura africana. Isso está funcionando, será, nas escolas? Não, só no tempo, na Semana da Consciência Negra, porque tem que prestar conta lá no currículo. Aí o que é que eles fazem? Eu me lembro que quando eu estava à frente da associação aqui, eles sempre me chamavam. Lá, mas aí eles falavam assim, vocês não tem um grupo de capoeira, um grupo de samba para vir tocar? E eu falei, não, a gente vai ensinar história da África, não é? E a contribuição universal, tecnológica do negro para a humanidade, desde lá do Egito. A gente não conversa, não vai levar samba. Eles ficavam chateados, porque aquilo lá era para cumprir a tabela, entendeu? Cumprir a tabela nas escolas. Mas quando a gente falar assim, ó, o teorema de Pitágoras, os egípcios já faziam lá. E os egípcios eram negros na África, né? Já tinha tecnologia. As pirâmides lá, eles já sabiam. Então, não era tudo como os gregos falavam. Porque a Grécia é tudo, né? Tudo a Grécia. Talvez essa seja uma pauta interessante para a gente reavivar na cidade, né? Aprofundar, né? Aprofundar esses estudos. Se há uma lei, por que é que ela não está sendo cumprida, né? Porque não é interessante, né, Amâncio? Não é interessante para os governos, não é interessante para o outro lado, para a branquitude, né? E vai a Bahia. Bahia é considerado um estado que é imensa, que a 85 maioria a 90% negra. De afrodescendentes, e isso a gente percebeu também em Minas Gerais, quer dizer, bem menos do que a Bahia, com certeza, mas é uma população de afrodescendentes também bem maior do que o que a gente vê aqui. O negro não comanda a Bahia, não tem negro. Quando a gente fala na dimensão do campo econômico, é aquilo que eu te falei lá do Código Tributário Brasileiro. Agora no campo político, você não vê negro preto no poder lá, não. Antônio Carlos Magalhães, branco, o chefe. O filho dele vai passando de geração em geração. Entendeu? O ciclo. Interessante. O ciclo. Muitos artistas negros de destaque lá, mas políticos quase 90% negro. Você vai lá nas agências bancárias e não tem negro. Na capital, fora da África, a cidade mais fora da África que mais tem negro é Salvador. Uma maioria de médicos também brancos. Nas universidades brancos. Não tem. Quando eu saí de lá em 97, Amâncio, tinha universidade federal e católica. A universidade estadual que formava professores.
Faculdade de Formação de Professores. E os cursos técnicos eram assim, 40 vagas no ano para a Universidade Federal, de Medicina, de Engenharia, os cursos clássicos, né? Eram assim. Então, e veja, se você pegar o Paraná, você é capaz de dar uma ajeitadinha, ou a Bahia, você é capaz de ajeitar 3 Paraná dentro da Bahia. Se quebrar o Paraná todinho, você coloca um Paraná dentro da Bahia. Ainda sobra terra. Então, quer dizer, exclusão total, né? Discriminação total. É o que nós vemos. A ideologia dominante é a ideologia branca, do homem branco, culto. Ainda isso é eurocêntrico, porque, como se diz lá, falar sobre razão, quem tem razão é o homem branco, né? Agora o negro não, é emoção. O negro, você vê o negro como específico, é emoção, corpo, né? Quem tem razão na ciência é o homem branco, né? Até na religião. Então, mas tem uma diferença dos estados do Nordeste, a Bahia, inclusive, na área política. A Bahia tem um governo do PT hoje, historicamente vota muito no Lula. Do norte de Minas para cima, é como se tivesse uma consciência política maior, se tivesse uma rejeição do feitor. Aqui no Paraná, por exemplo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, é uma coisa mais clara, assim, essa história de superioridade racial, de supremacia racial, aqui é muito mais forte do que lá. Mas é uma surpresa, realmente, a Bahia não ter lideranças políticas, por exemplo. Primeira capital do Brasil, né? No Pelourinho lá, os negros chicoteados, né? Mandava o Capitão do Mato ir lá pegar os negros, né? Capitão do Mato, negro, né? Ir lá pegar, dar porrada. Quando houve a resistência das empregadas, daquela lei das empregadas domésticas pagar o FGTS, as férias, 13º, você veja como reagiu a elite. Uma reação branca, né? Branca. Uma reação branca. Não pode, eu tenho que pagar salário, eu tenho que dormir no emprego, eu tenho que cuidar do meu filho, eu tenho que dar o leite, que era ama de leite, né? E agora está aparecendo muito, espancamento de empregadas domésticas. Isso nós estamos vendo na TV. Prisão. Patroas, empregadas escravizadas. Você viu o que a polícia fez ontem aí no Rio de Janeiro? Aí, eu vi. Na região dos lagos? O que é aquilo? Nada mais é. Um cara muito forte. Bom, o cara consciente, ele chega assim, eu sou forte da academia, porque o cara é bombadão, né? Forte. Aí ele olha para aquela pessoa e não sei onde está a cabeça do cara, né? É tanta alienação, a pessoa fica reificado com tanto essa massificação, Amâncio, dos aspectos da branquitude, porque a branquitude não quer deixar o privilégio dela. Para o racismo dar alguns soluços de civilização, de civilidade, ele precisa que alguém abra mão do privilégio. Quem é que está no privilegiado? Branco, que vai para a escola, vai à universidade, faz o curso, ganha dinheiro, é médico. Os médicos cubanos vieram para cá, foi aquele que Deus nos acuda. Olha aí como é que tá aí. Os caras querem ganhar 20, 30 mil, cobrar 500 reais pela consulta. Não querem ir onde precisa. E aí teve uma reação contra os médicos cubanos que partiu dos médicos brasileiros brancos, das universidades reserva particulares de mercado, que cobram caro. Reserva de mercado, né? Tipo, eles não podem entrar aqui. Eles foram embora e eles não foram substituir naquelas aldeias indígenas e locais mais distantes, eles simplesmente não foram, né? Mas tem uma situação, Ivan, que eu vi ontem, tem um pouco de relação com a questão do racismo. Mas não diretamente, mas fala da esperança nossa de que isso possa mudar um pouco. E a Mariana, ela diz isso, sabe? Que a educação consegue recuperar, que a cultura consegue recuperar com um governo novo. E ontem eu vi uma entrevista do Lula, na Rádio Capital de Cuiabá. Eu vejo todas, né? Adoro o modo como ele se expressa e tal. E aí a última pergunta que fizeram para ele, os jornalistas meio simpáticos com ele, mas uma última pergunta fez ele ter uma reação um pouquinho mais firme, né? Quando falou no Mato Grosso, como é que o Lula faria para no Mato Grosso, que é o estado de pecuaristas e agricultores,
conquistar apoio e votos lá, porque é uma região que votou bastante no Bolsonaro. Ele fez uma colocação com relação à quantidade de fazendeiros e pecuaristas. Tu dê uma olhada do teu lado, ou na cidade que você mora, e vê quantos deles que têm fazendas, e quantos deles que criam bois, e quantos que são trabalhadores que estão passando dificuldade. E aí arrematou dizendo que o Matuí não sabia, que o Mato Grosso tem 30 milhões de cabeças de gado, tem mais boi do que gente. E é no Mato Grosso que tem a fila do osso. Quer dizer, criam boi à vontade, exportam tudo isso. E se você remeter isso para Cornélio, aí já entrando um pouquinho na parte política, Cornélio para Nova Fátima vai até o Paiolão. Aqui para baixo na Água do Viado, eu acho que Leópolis e Santa Mariana fecha. Então não são muitos produtores rurais, são pequenos sitiantes. Indo para Londrina, vai até a Ponte do Congonhas, e tem o distrito de Congonhas ali, que tem os produtores. Para Santa Mariana, a cidade acaba ali naquele posto de gasolina, depois da polícia rodoviária. Eu estou para dizer que nós não temos 200 agricultores, 200 proprietários de terra aqui em Cornélio. Se você pegar os empresários, comércio, indústria e pequenos, médios e grandes empresários aqui da cidade, a última pesquisa nacional dava que o Bolsonaro tinha 58% de aprovação entre eles. Significa também que 42% desses não o apoiam. Suponhamos que tenhamos, eu não sei se 1.500 empresários aqui na cidade, entre pequenos, médios e grandes. Se juntar todos os fazendeiros e todos os empresários, vai encher alguns ônibus só. Quer dizer, não tem por que ter esse poder em cima da minoria, se a minoria estiver organizada e bem informada, né? Inclusive a população negra, os pobres de uma maneira geral, a classe média baixa. Por qual motivo nós vamos ficar defendendo os interesses deles, né? Não é muito melhor defender os nossos? Eu acho que a questão do racismo também entra bem aí, né? Quer dizer, vamos defender, vamos nos aliar, vamos defender os nossos interesses, vamos defender o nosso pessoal, o nosso amigo, uma família de afrodescendentes e de negros, por exemplo, que se unam e defendam uma postura mais adequada, uma sociedade mais justa, né? Agora, se aliar com o feitor, não, né? Isso perpassa, Amans, também pela estrutura do Estado, né? Você veja que os caras vêm, invadem a terra, grila, né? Porque tem dinheiro para derrubar, arar, porque não adianta você invadir a terra sem tecnologia, invadir, não, ocupar a terra, né? Como o MST faz, sem tecnologia, sem trator para plantar, você vai morrer, entendeu? Então, assim, e o direito nosso, o ordenamento jurídico, ele está posto justamente para defender a propriedade, né? Ele foi estabelecido para proteger a propriedade, né? Intelectual, moral, tudo mais, e material também. Então, quando os excluídos têm um soluço para poder fazer uma revolução, a mão do Estado chega forte com bomba, gás de pimenta, porrete, né? E quem é que tá... os caras são muito fortes, e é por isso que eu digo, tem muita gente que me critica, porque não são todos, mas a maioria dos PMs são cães de guarda da burguesia. Eu se dizia lá no meu tempo de Jean Williams, que eu militava com Jean Williams lá na escola Senec, eu estudei, né, na mesma sala que o Jean Williams, e lá ele já escrevia livro, né? Até hoje eu lembro o primeiro livro dele, chamado A Inocência do Espelho. Nem sei se editar. Naquele tempo não tinha como. A gente não tinha dinheiro nem para merendar, quanto mais para publicar um livro. A própria polícia militar, o efetivo, traz essa distorção, que é uma polícia branca, né? É uma polícia com poucos negros também. Não, aqui, né? Aqui, mas meio a meio. Eu acho que tem negros, bastante negro na polícia. E aí é um detalhe assim interessante, porque na prática são trabalhadores, né? A maioria deles, eu acredito que a imensa maioria, depende daquilo ali como um emprego para manter a família. Não são salários
altos, quer dizer, são trabalhadores que também estão pagando o preço da inflação alta, pagam o preço da insegurança, né? Porque o desemprego acaba acarretando, sim, impactos aí na área de segurança. E também me causa surpresa, se é trabalhador, se a maioria deles veio de famílias pobres, se continuam pobres até hoje, não tem por que também se aliar com o feitor, né? Era Mas mais ele simples se imagina, aliar embaixo, ele né? imagina sempre que vai prosperar, mas a branquitude incute isso nele, né? Incute através dessa ideologia, né? Ela incute dizendo que, ó, você não é mais trabalhador, você é colaborador, você colabora com o patrão. Isso é estratégico. Isso aí, quando o cara me chama assim, quem é o colaborador? Eu digo, não, vai lá no sindicato, tinha o Claudinho, ele coloca, não, manda o colaborador tal, não sei o que, mandando correspondência pro banco. Eu digo, tira esse colaborador aí, porque o cara é trabalhador. O cara vende sua força real de trabalho. Né? E o que lucra, o patrão fica com tudo, e do lucro que ele usou a inteligência, ele não dá nada pro cara. Mas eles conseguiram incutir aí na mente de muita gente. Estratégico. Não, eu sou testemunha disso, de quando eles criaram o discurso de que o trabalhador tinha que escolher entre ter empregos ou ter direitos. Eu vi vários pobres, inclusive alguns amigos meus, dizendo assim, a vida do patrão realmente é muito complicada. Quer dizer, o cara tá ferrado na vida, passando dificuldade, sem dinheiro, mas botaram na cabeça dele que a vida do patrão é que é dura e não a dele. E ele tá defendendo isso aí na rua. O patrão é bonzinho porque ele dá... Tá fazendo um favor, né? Isso na nossa sociedade que no seio da população brasileira, isso é intrínseco, né? Na cabeça das pessoas. Isso é um DNA de formação. Quando a gente fala assim sobre a estrutura social da cor que recebe tudo isso, é a cor negra, né? Pobreza no Brasil tem cor, né? Cor de quem é a cor? Que pega o busão. O negro ganhando menos. É o negro que foi estimulado o negro e o pobre. Vá lá que você consegue, vá lá que você consegue. E estimulados a irem pra rua sem máscara e aglomerando porque a economia não podia parar. Você sabe que quando se deu a eugenia, né, o processo de eugenia, que era limpar os negros, porque o problema do Brasil, teve um congresso aí, eu não me lembro agora, mas teve um congresso no Brasil, que é o Nina Rodrigues, que dizia que, Nina Rodrigues, aquele médico famoso, tem um museu onde está a cabeça do Lampião, está nesse museu Nina Rodrigues, isso é do Nordeste, não é? Não sei, deram o nome, e o Nina Rodrigues era o cara que trabalhava a questão de dizer assim, eu vou buscar na ciência porque o negro é inferior, né? Eles vão pro congresso lá, ele tem um jornalista, um cara famoso aí no Brasil, que vai para lá e diz que o problema do Brasil eram os negros que eram, né, eram imbecis, né? No nazismo, o problema eram os judeus, ciganos, deficientes. Aí o Brasil ele fomenta tudo isso para criar, o próprio Monteiro Lobato fazia isso. Aí eles falavam assim, bom, é o seguinte, agora a gente tem que limpar isso aí. A avenida em São Paulo e Higienópolis é por causa disso, porque os negros ficavam lá carregando fezes, porque no tempo do Império também, tinha os negros chamados negros tigres, que não tinha esgoto, eles carregavam as fezes das casas, né, dos brancos, que tinham dinheiro, e daí eles colocavam aqui o balaio, sabe lá chamado balaio aqui trançado, né, que hoje caçoar, que põe peixe, aqueles negócios lá, colocava com fezes aqui, aí escorria por aqui. Então aqui embranquecia, ficava branco, né? Aí era chamado os negros tigres, que era forte, os negros para carregar né? E as mulheres vendendo quindim. Hoje eu acho que eu tô aqui, você tá aqui por conta dessas mulheres, que não tinha nada, não tinha terra para plantar, não tinha semente, não tinha instrumento, não tinha trabalho, não tinha nada. Era tudo, veio os imigrantes para cá e elas vendiam doces, quindim, acarajé, abará, quitutes, bolinho de estudante, empadinhas e tudo mais. Mas quando deram a liberdade para eles através da última eleição, Ivan,
a repercussão está sendo ruim também para eles, não só para a população negra e mais pobre. O exemplo maior, o tal do Prevent Senior, que pegaram idosos, quem tem um plano de saúde é quem tem dinheiro para pagar, e conseguiram transformar idosos em cobaias. Eles mataram gente, esconderam a causa-mortes para defender a cloroquina lá, que eles usaram à vontade. Então o desrespeito foi geral. Quando você abre a porteira do inferno, o capeta sai e aí pega todo mundo, né? Só para retomar a linha de pensamento, Amâncio, então, para dizer o porquê da eugenia, era porque assim, em vários locais do mundo, o negro, os caras diziam, vamos limpar, vamos acabar com os negros. E aí os caras matavam mesmo, né? Isso se deu em diferentes situações em vários locais do mundo. Aqui na Argentina, aqui no Chile, Uruguai, eles separavam os doentes lá de catapora, meningite e tudo mais, e largavam lá, botava a polícia do lado e eles ficavam morrendo lá fora, entendeu? Aqui no Brasil teve a ideia de se fazer assim, deixa miscigenar, que o branco vai ser dominante, sempre, nas características do DNA, geneticamente, e vai limpar isso aí. O tiro deu com os burros na água, né? O tiro saiu pela culatra. Miscigenou demais e o dominante é o negro. Mas é histórico isso, né? Tinha lá o feitor lá, o senhor da Casa Grande, que mantinha um relacionamento sexual com a escrava, muitas vezes de uma maneira forçada mesmo. Estuprava, né? E a gente verifica hoje a quantidade de pessoas que repetem esse mesmo comportamento. Isso é uma coisa secular no Brasil, né? A violência, você veja que essa questão dos homens, a sociedade, é o que eu falo sempre, né? Heteronormativa, onde o homem tem que ser violento, mandão, bruto, e a mulher tem que ser sempre submissa, fraca, a parte mais fraca. E isso foi potencializado. Porque o senhor de engenho chegava descendo reio mesmo, reio cru, né? Naquele couro de boi cru lá, o cara com azeite de dendê, ou se não vergalho de boi, dava porrada mesmo. Tinha os instrumentos de tortura, né? E daí o senhor batia, o filho batia, e vem passando, porque só 300, 400 anos, né? Logo ali. Não faz. A Brahma é antes a Brahma é 1886, né? Os escravos foram libertos em 1888. Então você vê, essa sociedade punitivista que gera esse ódio, esse rancor da polícia subir para bater, não se resolve o problema dialogando, né? Trabalhando as questões sociais, as políticas públicas. Se é negro, já a abordagem já é outra, não. A abordagem. O cara não deu um tiro aqui no carinha ali? Aqui na pedra? Do dia? Soldado? Aí pá! Porque se é um branco do olho azul, se conversa, se trata melhor, né? Se tem um tratamento mais humano. Quer dizer, humano. É difícil você ver. Você vê. Mas você vê um mendigo. Teve um caso aí de um cara que estava mendigando em Curitiba, do olho branco, azul, bonito. Os caras pegaram logo e deram logo uma repaginada no cabra, botaram lá. Não é possível, eles não admitem a pobreza branca. Não admitem serem taxados de qualquer tipo de coisa que vai atacar a humanidade deles. Eles não admitem. E a abordagem, por exemplo, o traficantezinho negro lá da periferia do morro é abordado de uma maneira violenta. Agora, o traficante branco do centro da cidade, que fornece droga para os ricos, a abordagem é sempre outra, né? Você tem uma coisa interessante, Márcio. Acho que eu até já abordei com você isso nas minhas lives, mas assim, você sabe que se você investir na bolsa de valores, você tem um risco. Você pode investir numa cesta de ovo, tipo assim, botar todos os ovos numa cesta, quebrar e, né? Se você diversificar os ovos, botar em várias cestas, se quebrar uma, não quebra tudo, né? A bolsa de valor é assim, né? Tem gente que dorme rico e acorda pobre na bolsa de valor.
de valores. E daí, o que acontece? O cara fala assim, bom, o cara rico tem dinheiro. Bom, se eu vou arriscar 200 mil reais na bolsa de valores, eu vou ganhar pouco? Se eu ganhar, eu ganho ali, vamos supor, 3, 4%, né, no volume, né? Mas ele pensa assim, bom, se eu chegar lá na favela, na periferia, chamar um adolescente daquele, um cara de 18 anos que já tem uma carteirinha e tudo mais, que vive no mundo ali onde o pai não tem, a mão do Estado não chega. Se ele sair, se ele bater no asfalto, a polícia vai bater nele e perguntar por que ele está fazendo ali, o que é que está fazendo aqui na Zona Sul, né? Onde é que você está? Essa bicicleta que você está aí não é sua, roubaram. Então ele fica lá, acuado lá, segregado lá na favela, vivendo aquele mundo de miséria. Então, assim, o pai não tem condições de dar uma roupa, um sapato. O tráfico tem. O tráfico, a OIT já diz que é a situação mais degradante de emprego. Porque o cara fica empregado do tráfico mesmo. O cara dá lá, vai lá e pá, dá quinhentão aí, dá 500 reais, vai lá, só entrega 2 papelotes e volta. O cara já tem 500, ele vai lá, comprou o tênis Nike, a roupa dele. Então aí, Amâncio, o que é que acontece? Esse cara que tá com dinheiro na mão, vai lá, dá 200 mil, ó. Se você for ir lá e trocar por droga, troca por um carro menor, enche de droga e vem. Pro cara é um risco. Porque se matar o negro, a polícia pegar, tudo bem. Né? O que sobrar dá um pouco para polícia ali e tal, vem passando. Se chegar no morro, ele é 5 vezes o valor, 200, ele vai para 1 milhão vendendo droga. É um negócio de risco. É esse cara que a sociedade não vê, que a mídia esconde, né? Que não há debate nas rádios aqui, não há debate em lugar nenhum. E daí o governo, quando a droga tá bombando e todo mundo morrendo por causa da violência, porque se subir lá o nego tá armado, é o ganha-pão dele, vai defender. Aí o que acontece? O governador vai lá, faz uma açãozinha, manda a polícia subir, meter bala nos irmãos que estão morrendo lá em cima, ou estão lá, entendeu? Aí o que acontece? A sociedade vai e aplaude. Mas o cara tá lá fazendo, mandando trocar caminhonete. Duas situações, Ivaí. Primeiro, uma grave aqui na cidade, que deve ocorrer no Brasil inteiro. Foi contada por uma professora de uma escola da periferia. A referência dos meninos de 7, 8 anos, 9 anos dentro da escola, no primário, se perguntar para eles, ou para uma parte deles, quem são os ídolos, normalmente o ídolo deles é o traficante, o famosinho do bairro. É a referência, eles citam que a vontade é de ser como fulano é. Então a referência não é de uma coisa boa, né? A violência que está na periferia transforma os marginais em ídolos das crianças. Mas depende do referencial, né, né, Márcio? Se você olhar, é aquela questão que a gente debate muito no marxismo, nas evoluções, né? Se você tem uma necropolítica que está matando aí, começa tá violentando, tá matando. Então, há estudiosos que dizem, né, do socialismo, comunismo, das revoluções, que justifica a violência, porque... E no direito isso acontece, né? Porque se você vier para me matar, em legítima defesa, eu posso te matar também. Né? Se justifica isso no direito tipificado no Brasil. Né? Em legítima defesa, tudo bem. Aí tem as excludentes lá, né? Agora veja só, o cara tem a política, cortei o salário menor, meti pau na gasolina, vai causar privações. Meus filhos estão sem comer, minha família está sem dinheiro para ir estudar, eu estou passando fome, eu vou morrer se eu passar fome, né? Aí aquela estrutura lá, que o tráfico está lá dominando, é o branco, é o cara que está fumando lá no Quem sustenta o tráfico é quem usa, né? Agora os traficantes, a maioria viciado, não. Né? É difícil ver por aí, porque se fosse... o tráfico tá muito... cadê a galera? Tem um Cracolândia ali, outra ali. Mas se você ver
Todas as cidades do país tem traficante? Eles são viciados? Não, por que são viciados? Porque senão o Brasil era uma cracolândia geral. Agora, eles não fumam. Agora tem uma piadinha não, foi uma constatação. Acho que a favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, isso há 10 anos, alguma coisa assim. Uma imagem que bastante gente viu, não foi a polícia, me parece que foi o exército que ocupou lá um dos morros. E quando o exército estava chegando, aquelas viaturas, aí saiu os marginais lá, os bandidos, mudando para o morro do lado e eles andando a pé numa estradinha. Essa imagem foi bem mostrada. Rodou o mundo, né? A Globo ganhou um prêmio com isso tudo. Agora o imaginário nosso, talvez por uma influência aí americana dos filmes, a imagem que nós tínhamos de bandidos e tal era do bandido, né? O cara tem jeito de bandido, cara de bandido, armamento de bandido, porte de bandido, é o bandido de filme, né? A hora que eu vi aquele monte de... Tinha uns caras lá com calção no meio da bunda e de chinela de dedo, porra, correndo em cima, naquele instante, eu falei, pô, nós estamos mal até de bandido, né? Bandido. Bandido nosso não tem cara de não tem jeito. Depende do referencial, né? Você vê aí um Brasil, onde tá todo mundo passando fome aí, o pessoal chupando osso aí, né? E daí você vê o meio ambiente dessa forma, uma desigualdade tremenda, onde o cara tem 3 pessoas que tem mais dinheiro do que mais da metade da população, um salário de R$1.100, onde o Diese fala assim, uma família para viver, uma família de 4 pessoas, um casal com 2 crianças pequenas, 5.500 e pouquinho para você viver com o básico da dignidade. Olha o salário aqui. Salário mínimo sem correção. Então, isso também, quando você vai lá, o Gedel que mandou, roubou aquelas malas, roubou não, furtou todo aquele dinheiro lá da Caixa Econômica, malas e malas de dinheiro, ali é uma violência. A dimensão daquilo ali extrapola qualquer coisa, né? Qualquer ato violento que possa... A gente não faz apologia à violência porque a gente não quer violência, mas nesses casos há estudiosos que dizem que a violência justifica. E também tem um exemplo, né? Uma parcela desfavorecida da população, esses que passam necessidades, a maioria deles também tem noção que rico concentra a renda e não paga impostos. Que muitos, o Gedel, por exemplo, com aquele rio de dinheiro. Agora nós estamos vendo, hoje eu vi lá na CPI, o tal do Facuri lá, é o cara que dá dinheiro e valores altos para esses blogs, esses pseudo-jornalistas que montaram o gabinete do ódio e distribuem mentiras no Brasil inteiro. Aí o cara fica vendo também o tempo todo. Um país onde o crime é cometido com muita facilidade e muitas vezes apoiado pela grande imprensa, né? Aí o cara vê o criminoso vivendo bem, o cara que dá um jeitinho lá de roubar, de desviar, tendo uma vida muito boa, e o trabalhador passando dificuldades. Aí o sentimento de injustiça fica muito evidente, né? Isso há de ter um jeito, sabe por quê, mas? Porque se você vê aí os pentecostais, eles fazem esse trabalho da seguinte maneira: as mulheres, elas às vezes ali no núcleo familiar tem problemas com o marido, de droga, de bebida, o pai bate na mãe, estupra e tudo mais, e as mulheres são guerreiras, sai para trabalhar mesmo de manhã, aguenta a patroa lá pagando salário de miséria, pega o transporte às 4 da manhã, chega em casa às 8 da noite, vai dormir, tem que fazer café, comida, marmita pro marido, tudo mais, aí vai ficar cansada, a mulher fica cansada. Porque o rico, quando tem um estressinho, a mulher rica, ela vai lá e toma um remedinho, um rivotrilzinho, deita, e a mulher negra não. A mulher negra chega em casa, esse trabalho o tempo inteiro, aí o que é que acontece? Bom, chega o cara com a religião e fala assim, você tá... Quando o corpo já não aguenta mais dessa mulher, já tá muito... né? Aí chegam essas religiões. No momento mais fraco, fala assim, vá, eu vou montar ali uma escola, uma creche, uma coisa aqui para cuidar do seu filho. Isso o Estado não tá lá. Aí vou cuidar do seu filho ali,
você descansa um pouco, vai lá, trabalha, volta, dá a escola, isso descansa ela. Ela fica resignada. Isso dá paz. Aí ela diz, ó, vá que ele tem um projeto para você. Projeto que até ela nem mesmo quer, já tem outra religião, outro pensamento. Uma parte da diária que ela recebe já vai de dízimo. Já vai de dízimo, mas ela se sente reconfortada, né? E ela fica resignada e daí não vai para fazer um enfrentamento à luta combate ao racismo, né? Que tá a qualquer momento. Muitas mulheres negras. Aí senão ele que vai te ajudar, Deus que vai te ajudar e tudo mais. Essa estratégia que eles usam, né? Para poder fazer com que manter a situação do modo que é conveniente para eles. E lucrando, você vê que os 5 pastores aí são. Mas como não tem verdades assim definitivas, Ivaí, eu tinha uma teoria, talvez você até tenha, e a maioria das pessoas também tem, com relação a controle de natalidade. Os ricos, por exemplo, o próprio Bolsonaro tem falas com relação a isso, que os pobres não poderiam ter filhos, e a gente às vezes fica imaginando que uma família bem pobre com muitos filhos, a tendência é passar bem mais dificuldades. Realmente, eu defendi isso até uns 20 anos atrás. Não, achava coerente que tivesse uma quantidade menor de filhos, até que uma senhora negra de Ribeirão Preto, cortadora de cana, eu vi num programa de TV, a equipe da televisão chegou na casa dela às 4 horas da manhã. Ela preparando a alimentação para uma série de crianças, todas pequenas, que ficavam em casa enquanto ela ia cortar cana. Eram uns 7 ou 8 filhos. E não tinha marido. E aí perguntaram para ela, o repórter perguntou por que a senhora tem tantos filhos. Ela falou, porque pelo menos uma parte deles vão cuidar de mim depois e eles vão se cuidar entre si. Então se você tiver, e isso a gente vê muito na cidade, 5 trabalhadores, por exemplo, pobres numa família, e que se cotizam, por exemplo, para comprar geladeira, televisão, pagar a luz. Então, se tiver mais pobres, mas trabalhando, eles se defendem muito melhor do que se fosse uma família pobre com um filho pobre só. Então, a China está mudando essa política. Então, a partir dessa entrevista dela, eu falei, olha, se quiser ter bastante, que tenha muitos, porque eles vão se ajudar no futuro, sabe? A família, né? Família é uma filosofia africana, né? A circularidade africana, que ela diz, eu só sou porque você é. É aquela Ubuntu, né? Que o capital da informática capturou e eles ficam se apropriando disso, né? Deixa eu só chamar a Marion aqui um pouquinho. Então, assim, Amâncio, toda essa tecnologia criada que o racismo criou, ela interfere nesses campos, né? Campo político, ideológico, né? E você não vê no nosso próprio partido mesmo, é um partido de massa, um partido maior da América Latina. Quando você vai ver a bancada do partido é branca. Essa representação ela está comprometida, né? Então você não vê no campo político essa representação. Não tem negros lá no Congresso, não tem negros na Câmara, no Congresso, que é a Câmara dos Deputados e o Senado, não tem na CPI. Não tem no Judiciário. O local de poder não é aberto para os negros. É que chama o racismo institucional. Mas é uma construção, Ivaí, e aí o problema é secular. Nós tivemos algumas evoluções durante os governos do PT, houve uma evolução social, sim, evidente, né? Não seria simples, né, em 2 governos ou 3 governos também avançar da maneira como deveria para corrigir as injustiças, mas o caminho é voltarmos a ter um governo progressista, mesmo que demore bastante tempo. O Brasil precisa voltar a ser um país civilizado, né? Precisa. Então a mudança tem que se dar através da política, né? Refundar a base curricular do Brasil, né? Na área da educação, né? Porque só a educação transforma. É por isso que a primeira coisa que o Michel Temer fez, que depois que no posse aí, e o que eles estão fazendo hoje, é acabar com
o ingresso dos jovens negros pobres nas universidades através do Enem. Então desestruturaram o Enem. Mas volta, segundo a Mariana, volta tudo a partir de janeiro de 2021, 2023. Eleição 2022. 2022, né? E tem uma novidade, né? O FIES, o Financiamento Educacional, que permitiu que muitos pobres estudassem, a direita começou a plantar uma história de que tem muitos estudantes que se comprometeram inteiro, porque não conseguiram pagar, e acabaram se endividando, e usam isso para criticar essa política do PT, que permitiu também que os pobres tivessem acesso à universidade. E ontem perguntaram isso para o Lula, o que ele vai fazer com o FIES, e ele citou um exemplo que eu achei fantástico. Produtores rurais, agricultores, tinham uma dívida no Banco do Brasil de 80 bilhões, isso lá acho que no primeiro governo dele. Ele falou, nós negociamos, reduzimos, isentamos um monte de coisa e resolvemos o problema da agricultura. Se nós podemos renegociar até isentar dívida dos grandes, por que nós não podemos fazer isso com os pequenos? Então o tal do FIES, quem estiver devendo, é bom votar direitinho aí o ano que vem, em outubro, porque vai ter uma renegociação. Mas, eu fiz muita operação de FIES, eu ficava responsável pelo FIES aqui do Banco do Brasil em 2010, né? E daí, era o seguinte, o curso de medicina era assim, você pagava só os juros, né? Você fazia a opção ali, pagava os juros, pagava ali, né, um jurinho, tudo mais, só pagava os juros. Você só ia pagar o FIES quando você ia e se formasse, né? Depois de tantos anos, tinha carência lá, você ia pagar. E assim, os juros dos outros cursos eram bem baratos. O cara que não pagasse o FIES também não estava trabalhando, né? Mas como é que o cara se forma, depois que ele se formou, tem mais uma carência lá para ele pagar. E assim, só que o curso de medicina, engenharia, arquitetura, os cursos clássicos, era assim, o cara tinha que ter um fiador. E o fiador tinha que ter uma renda o dobro da parcela da universidade. Então, isso quando nem todo mundo tinha acesso ao FIES, mesmo no tempo do Lula, era difícil. Mas mudou e ele explicou isso ontem, o fiador era uma exigência inicial e depois eles mudaram, o próprio Estado acabou sendo o fiador disso, por isso que tem um monte de gente devendo pro Estado agora, né? Mas assim, vai pra dívida da União, o cara paga, no cara que trabalha, tem condições. Você veja uma consulta a 350, o médico não pagar a medicina. A medicina não pagar. E com o tempo, né, com a questão da inflação, das perdas e tudo, se torna uma parcela amigável para pagar, né? Então eles criaram isso porque era uma política que estava mandando ver, né? Facilidade, o cara chegava lá, o jovem chegava, arrumar o fiador, rapidão já... Olha lá, filha. O Totó quer entrar aqui. Pode abrir lá. Entendeu? Então, tava muita gente. A gente fazia operação aqui em Cornélio bastante, o dia inteiro, só fazendo Pronaf. Ou Pronaf não, FIES. Era um negócio de louco. Depois cessou de uma hora para outra. Gostei demais da conta do papo de hoje, até porque eu usei o papo para aprender, né? Quer dizer, mas sempre aprende, né? As perguntas que eu fui fazendo foi para agregar conhecimento mesmo, porque a gente tem uma ideia geral, mas você é mais do meio mesmo do movimento de lutas aí, do movimento negro, né? E com informações que a gente não tinha e boa parte da população também não tem, né? Então eu considero esse espaço que nós criamos aqui, se a gente usa para debater um tema tão importante, tão atual, e histórico, né? Eu acho que a gente está cumprindo um papel legal. Então eu achei bacana, fundamental essa discussão. E aí semanalmente a gente vai estar conversando com relação aprofundando algum tema mais específico, né? Hoje é a primeira vez que eu tive aqui, a segunda, né? Você viu com a entrevista com o Tadeu? Segunda vez, né? E daí a gente pega um tema mais específico e aprofunda, né? Porque a gente vai papeando de um lado, a gente vai sem roteiro, né? A gente vai
vai saindo do pensamento. Mas mesmo sem roteiro eu achei bem bacana, sabe? Porque a gente abordou um monte de pontos dentro do tema, né? Eu acho que ficou bem legal. Bem esclarecedor aí, a gente podendo fazer mais, vamos fazer sim. Aí a gente vai contando as histórias aí. A semana que vem eu tava pensando em trazer a história lá dos barões, lá do Cachoeira de São Félix, né? Dos barões. Como é que se acontecia as coisas lá no... Bacana. E nós temos aqui dois temas que nós vamos abordar. Eu considero bem importante, né? Já adiantando. A história da desistência do Dr. Jader em concorrer à Prefeitura de Cornélio. A história toda dos bastidores, que nós convivemos bem de perto. Quem fez o que, quem causou o que nesse procedimento. Já adianto que vai estar comigo aqui o Ailton Dias, que é o Mandioca. Leva ele lá, filho. Leva ele. Tá com o senhor. Esse são dois, né? É o Marley. Atiro pra Lula. Olha lá. Vai lá, vai. Pega ele aqui. O Marley quer falar também. Vem. A Maria vai passear. Olha lá, a Maria vai passear. Vamos passear. Então vem cá, vem. Vem. Vem aqui, vem. Ele tá bravo, hein? Aqui. Deixa eu pegar esse Ele quer também bravinho participar aqui. aqui. Aí. Esse é o bravinho nosso. Que tava latindo. Então nós vamos contar a história do Jader, da desistência, né? E uma história que eu acho que vai ser bem importante, um engenheiro mecânico de Cornélio Procópio, que virou gerente de grandes projetos da Odebrecht, saiu daqui há bastante tempo, e vai contar a história da construção da rodovia, eles chamam de carreteira interoceânica. É uma história fantástica de engenharia, mas de aventura também no meio da selva amazônica. Aliás, ele mora na floresta no Peru, até hoje, né? Morava aqui em Cornélio, na esquina da Alagoas com a Minas Gerais, e vai participar de uma prosa com a gente aqui, contando essas aventuras todas da construção da Transoceânica. Então são duas pautas interessantes aí para a semana que vem. Uhum. Tem uma história também que os negros me contam aí. O pai de ilusão disse que ele me disse uma vez que tinha um tempo aqui em Cornélio que a polícia, o efetivo era pouco, né? Ele disse que naquele tempo, logo quando desbravaram aqui Cornélio Procópio, ele disse que a polícia ficava: você tá preso, você fica parado aí, fica esperando que eu vou correr para pegar outra. E o cara ficava lá quieto mesmo, esperando a polícia chegar para levar ele preso. E tem uma coisa que eu não mostrei, vai, até porque eu fiquei com receio de isso ser uma espécie de crime. Na antiga cadeia de Cornélio, conseguiram um livro de ocorrências, caderninho de ocorrências, do início dos anos 70. Escrito à mão, sabe? Folha por folha. Cada prisão que eles faziam, estava lá o nome da pessoa e os pertences. E eu tô com esse livro aqui em casa, mas como tem o nome das pessoas, depois eu vou citar o nome de uma pessoa que de repente é algum familiar, mas cheio de curiosidades. Primeiro porque a maioria das prisões era na zona. Essa zona devia ser uma farra generalizada. E também na rodoviária de Cornélio. Então as prisões elas ocorriam na zona e na rodoviária, que tinha um movimento grande, né? E outro detalhe curioso que eu não sei porquê, é que todo mundo que era preso naquela época, ou pelo menos o pessoal que se metia aí nessas confusões, era preso com um pente e um espelho no bolso. Eu não sei porque eu acho que era um hábito da época. Ah, era, né? De usar um pente e um espelho. O oriçador, né? Quando era negro era oriçador. Aquilo até hoje tem gente aí. Eu já vi gente de Cornélio até hoje que é isso aqui. O motivo das prisões é desavenças motivadas por álcool. Em todas, né? Mas curiosamente, esse livro que eu tenho pega 6 meses de ocorrências na cadeia de Cornélio. Nenhuma das prisões por tráfico de drogas. A moçada gostava era da cachaça e de sair no braço. Era bem assim que acontecia. Uma história para contar, né? E são essas histórias que
que fundam, né? Que traz aí uma carga valorativa para a sociedade muito grande, né? Nos costumes, na música. E a Cornélia, assim, eu sinto falta disso, porque lá na Bahia, ou em outros locais, a gente vê, ó, a cidade ela tem uma vocação para alguma coisa, né? É comida, é música. Agora vai ter lá em Tiradentes, tem a feira gastronômica, né? Aqui é difícil as coisas engatarem, né? Não tem uma tradição, mas esse livrinho ainda vou mostrar ele aqui. Pra gente abordar algumas passagens que eu vejo e dou risada, né? Porque é bem interessante. Então, assim, tinha que ser menos Príncipe de Gales e mais Severino Bandeira aqui, né? Mas não precisava. Precisava. Né? Marião, vem cá um pouquinho, filha. Vem falar um pouquinho aqui de preconceito. O Marião aqui. Nós falamos bastante. Preconceito contra portadores de deficiência, que é um problema, né, filha? Na verdade, aqui na nossa cidade tem um problema, uma falha muito grave, né, em relação a isso, porque a parte de portadores de deficiência não é lembrado, né? Vamos te falar assim, porque eu sempre cobrei isso e acho que tinha que ter olhar mais para os portadores de deficiência. Você vai ter uma oportunidade, já comunicando aqui, e a Marião já falou isso para mim hoje. Uma das pessoas que vão vir aqui dar entrevista para a gente abordar de uma maneira geral vai ser o prefeito. Vamos abordar as questões da pandemia, do que aconteceu, do que vai acontecer, e a Marião já está encarregada de abordar essa questão dos portadores de deficiência, que realmente é importante, né, filha? Isso, assim, a gente pode ter qualquer limitação, né? Só que a cidade de Cornélio Procópio não tem uma atividade para portadores de deficiência. Não lembram do portadores de deficiência. É como se a gente tivesse sido esquecido, entendeu? Correto, filho. Os bancários, a gente tem um grupo de trabalho, né, para trabalhar os portadores de deficiência nos bancos, né? E o pessoal faz um trabalho bacana lá, né? Poderia também trabalhar uma política pública mais efetiva, mais de perto, né, Maria? Isso, porque a maioria das empresas aqui em Cornélio Procópio, eu sempre falei isso semana passada, né, que não tem um preparamento adequado para trabalhar com os portadores de deficiência. Nós temos o problema de transporte dos cadeirantes, né, que é um problema permanente. As calçadas também, a locomoção, né? Cheia de obstáculos, né, para os deficientes físicos e para os idosos, né? Uhum. Tem calçadas em Cornélio que tem saliências de meio metro. Se você é ali do seminário até o EMP ali, as calçadas praticamente intransitáveis. Você não consegue transitar. Mas não é só naquela região, não. É em tudo aqui nessa cidade não é lembrado, entendeu? Uhum. Em tudo. Mas só abrindo a boca e reivindicando que se consegue, que vai acontecer, né? Se deixar... Porque na verdade eu fiz uma live com o pessoal da PAI, né? Sugeri a ideia de fazer o primeiro encontro do portadores de deficiência. Mas nunca teve? Nunca teve. É bem disperso, assim, sabe? Não é um assunto, por exemplo, que o poder público interfere e precisava, né? Atividades de cultura, de lazer, de inserção social mesmo. Uhum. Isso realmente nós não temos e vai ser uma pauta que nós vamos debater bastante aqui. A sociedade precisa tomar um choque ainda, né? A sociedade procopense, né? Civilizatória, né? Sim. Que são diversos temas que tem que ser abordados e tratado com dignidade, né? Respeito. Bacana, Ivaí. Vamos encerrar? Vamos. Então, boa noite a todos. Muito obrigado por ter participado da nossa live. Compartilhe, né? A TV Quarto Poder, curta. E esteja aqui na live todos os dias, né, Manso? Todos os dias tem live, todos né? Dias, até todos os dias. Segunda a sexta, né? Segunda a sexta a gente tá aqui batendo um papo gostoso, diferente, né? Sábado também. Sábado com a Mariona. Segunda, sábado que vai ter a programação aqui com o pessoal da Way, né? Way, bacana. A gente tem que trazer esse debate aqui, fomentar o debate aqui em Cornélio, né? É um prazer estar aqui, uma alegria também, né? Esse novo projeto, por estar participando, uma honra por estar participando. Espero que a gente
consiga iluminar muita gente aí, né, mano? Tá ainda na escuridão. É isso aí. Então, obrigado a todo mundo aí. Um beijo. Tchau. E um bom final de semana. Um beijo, um abraço, até sábado. Deixa eu desligar lá. Até sabadão aí, espero vocês. Até o Marley exigiu a participação hoje.